pessoa que gosta de anotar tudo para fazer um outro estudo em casa, você fique à vontade, prepare aí a caneta. Nós vamos hoje falar sobre fé, porque tudo que nós fazemos, irmãos, precisa de fé, né? Então nós vamos falar hoje de fé. Hoje a Bia vai trabalhar bastante ali. E eu queria que a Bia já colocasse ali o texto de Hebreus, que é um texto que nós usamos, um clássico sobre fé. Nós vamos ver outros, mas eu queria que ela colocasse ali Hebreus 10, porque essa frase, irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus, porque sem fé você caminha com um Deus tão tremendo e maravilhoso, mas você não opera sinais, não opera maravilhas para glorificar o nome do Senhor, não revela o reino dele, não solta pessoas das ligaduras da impiedade, não ministra cura, não ministra libertação, não ministra força, consolo. Enfim, sem fé é impossível agradar a Deus, porque os sinais seguirão os que creem. E Tiago, embora sendo questionado, o livro dele, por muitos teólogos, eu costumo dizer que eu gosto muito, vejo ali, que é canônico e sobrenatural o livro dele, ele diz que a fé sem obras é morta. Então, às vezes, a nossa fé está morta, né? Está morrendo, porque nós estamos falando de uma fé, mas estamos sendo, às vezes, roubados no poder de operação de sinais e maravilhas e das obras que glorificam o Senhor. E a fé, ela precisa ser o tempo todo alimentada e alimentada pela palavra de Deus. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, justamente por isso, porque sem fé nós permitimos que maldições se perpetuem. Nós permitimos que a iniquidade paralise. Sem fé nós permitimos que espíritos malignos territoriais roubem o nosso território e a gente fique só lamentando. Sem fé a gente não muda a história. Sem fé a gente não vira uma chave. Sem fé ficamos como? Órfãos, sendo que somos filhos e herdeiros. Sem fé não acessamos a nossa herança. Então, se você analisar bem, a fé verdadeiramente, ela é um caminho para que possamos viver glorificando e agradando ao Senhor. Mas a fé precisa ser alimentada, reforçada, porque ela é o tempo todo provada. Hebreus, no capítulo 10. Os irmãos estão ouvindo o microfone? Está bem? Nosso evangelista já orou para a minha vida, eu já estou abençoado. Olha o que Hebreus capítulo 10, verso 22 vai dizer. Nós vamos entrar assim no nível de mais estudo do que uma ministração de culto, mas é necessário. Hebreus 10, no capítulo 11, diz assim: cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteiro. Desculpa, 10, 22. 10, 22. Aproximemo-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé. Pleno fala de inteiro. Na minha versão está em inteira certeza de fé. Ali está em plena certeza de fé. Tem alguma tradução diferente aí? A sua é qual? Cheguemos-nos com a verdadeiro coração, em inteira certeza da fé. Inteira certeza. Purificado. A mesma que a minha, inteira certeza de fé. Então, ele está falando aqui que é para chegar com uma fé, numa completude, uma fé inteira, não pela metade. E aí ele vai dizer, no capítulo 11 agora, nós vamos ler Hebreus 11, que diz assim: olha, a fé é o firme fundamento, ela é fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos
pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Você está reparando aqui que ele está dizendo que acerca da criação, acerca das coisas que a palavra de Deus fala, que para alguns é loucura, nós entendemos pela fé. Tem gente que não tem fé para entender o Gênesis. Tem gente que não tem fé para entender nada que nós pregamos. Mas ele está dizendo que pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Ele está dizendo que a realidade espiritual que nós pregamos e que a palavra fala, ela só é possível de ser entendida pela fé. Você repara que tem pessoas aí renomadas que nesse momento zombam na internet da nossa fé, porque eles não conseguem entender, e nós entendemos pela fé. Nós entendemos pela fé. Amém? Verso 3, pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, como diz aquela canção, nós não andamos por vistas, nós andamos pela fé. 4, pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto ainda, fala. Então você repara que primeiro ele diz que pela fé a gente entende, depois ele diz que é pela fé que se oferece, como o Abel ofereceu. Sem fé não conseguimos dizimar, irmãos. A gente dizima pela fé. A gente dizima crendo que o que estamos entregando ao Senhor não é nosso e que seremos abençoados por isso. Amém. Pela fé nós entregamos ofertas, irmãos. Porque sem fé você não oferta. Porque você não consegue crer que a tua oferta é uma semeadura e que ela vai prosperar na sua vida e que nada vai te faltar, porque a palavra garante. Então a fé é necessária até para ofertar. Entenderam, meus amados? Porque na hora de ofertar, o que vai movimentar a sua mão, a sua entrega, e que vai alimentar o teu coração, que tem tantos boletos para pagar, é a fé de que a palavra é verdadeira. Amém. De que o Senhor não pode negar a si mesmo, que Ele não é mentiroso. Amém. E que você será abençoado. Amém. Então, quando a nossa vida de oferta está em baixa, significa uma crise de fé. A nossa vida de oferta revela o nosso nível de fé. A nossa fé é revelada na hora da semeadura. Então, quando nós estamos entregando dízimos e oferta ao Senhor, não é o dinheiro que nós estamos entregando, é o nível de fé que nós alcançamos, de que aquele valor que está sendo depositado não é somente dinheiro, mas é que a nossa entrega de fé para o Senhor. Então, até para dizimar e ofertar, nós precisamos de fé. Quando o inimigo quer prender a vida financeira de alguém, vai prender a semeadura, porque é um princípio espiritual. Aquele que colhe, ele colhe porque plantou, semeou pouco, colhe pouco, semeou muito, colhe muito. Se o inimigo quiser prender a sua vida financeira, primeiro ele vai minar a sua fé, a sua convicção. Hoje, o que o império das trevas mais faz é derrubar convicções. E as convicções são extremamente abaladas por sofismas, como disse o pastor aqui no domingo. Porque são sofismas, são ideias que vêm parecendo ser piedosas, mas elas estão ali manipuladas por um espírito de mentira e que gera dúvida. E onde não tem dúvida, não terá fé. Então, quando a falta de convicção entra no nosso coração, a certeza sai e o que entra é o medo, é a dúvida. Porque a dúvida anda junto com o medo. E quando, amados, a palavra diz que por fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, isso significa também que o que Caim entendeu por ordem da fé é o que motivou ele a fazer aquela entrega. O que a gente faz aqui sábado de manhã?
Shabat, a entrega do mês no primeiro sábado para o Senhor. Isso é fé, isso é fé. Alguém poderia argumentar e dizer, por que não é outro dia? Porque tem que ser o 7º dia, porque nós fazemos isso pela fé. Nós usamos o óleo ungido, usamos o óleo para ungir, isso é um ato de quê? De fé, é pela fé. Todo penteca, quando vai orar alguém, já pede logo óleo. Isso é o quê? Pela fé. Nós fazemos atos proféticos pela fé. Falamos uma tal armadura de Deus o tempo todo. O que é essa armadura? Ninguém está vendo. Quem olha para você não vê essa armadura, mas você crê que está usando, é um ato de fé. Quando o louvor canta aqui, deixa o céu descer, venha o teu reino, são toda a mensagem é uma linguagem de quê? De fé. Você não está vendo o céu descer. Você sabe que está descendo o mundo espiritual, está descendo o reino espiritual, o governo de Deus, o céu que a gente fala, é a presença, é tudo aquilo que faz parte do céu, que está descendo quando a gente está cultuando a Deus. Mas tudo isso é pela fé. Então, tudo que crente fala tem a ver com fé. Quando o crente ora, coloca a mão, ministra, não é, meu pastor? Tudo é pela fé. Ungimos alianças, crente faz tudo isso, mas é tudo pela fé. Mas isso tem que crescer, porque a tendência da fé é crescer. Quando você unge a tua casa, unge a entrada, unge a saída, tudo isso é pela fé. Então, amados, ele está dizendo aqui no verso 5, pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como, antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus, porque ele era um homem de fé. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, porque quando a fé sai do nosso coração, nós começamos a falar coisas contrárias à natureza de Deus. A gente começa a sentir abandono, medo, dúvida, incerteza. Parece que o inimigo está prevalecendo contra a nossa vida. Com isso estamos querendo dizer o quê? Deus não é fiel, porque se ele fosse fiel, eu não estaria em perigo. Deus não é fiel, tanto não é fiel que eu estou com medo, eu estou com ansiedade, porque no fundo, parece que a gente está desconfiando da fidelidade de Deus. Então a nossa fé e as nossas declarações, os nossos posicionamentos, eles agradam a Deus, porque declara, tu és onisciente, e eu creio. Tu és onipresente, e eu creio. Amém? Tu és onipotente, e eu creio. Ainda que eu não esteja vendo, mas eu creio. E isso agrada a Deus. Então a igreja é o povo chamado para andar pela fé. E eu já falei às vezes para mim em momento de crise, eu tenho fé que eu tenho fé. Às vezes você tem que falar para você, eu tenho fé que eu tenho fé. Não é verdade? E acabou. Porque às vezes o coração te condena. O coração diz para você não tem fé para isso. Não, você não tem fé para isso não, tua fé é pequena. Então muitas vezes eu falei para mim, eu tenho fé que eu tenho fé. E pronto, acabou. Porque até para ter fé, você tem que ter fé. Amém, amados? Quem entendeu, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então a partir de hoje, quando teu coração vacilar, fala para você, eu tenho fé que eu tenho fé. Amém. Amém? 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário, olha, irmãos, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Isso é tão maravilhoso, sabe? Eu amo quando esses versículos estão no Novo Testamento. Quando estão aqui para a igreja ler, né? Eu amo. Então ele está dizendo, você tem que crer que ele existe, amém? Porque tem gente que nem crê que ele existe. E além de existir, você tem que crer que ele recompensa aqueles que o buscam. Ora, se ele é fiel, se ele é verdadeiro, se ele é tudo que a palavra diz que ele é, ainda que eu não esteja vendo, eu tenho que crer que ele me ouve
e que Ele me atende. Amém? Embora eu não esteja vendo como eu quero e no tempo que eu quero. E até quando Ele não faz, eu preciso ter certeza e a convicção de que Ele não fez, porque aquilo não era o plano perfeito para mim. Porque Ele é fiel. Amém? Amém. A gente tem fé, mas não é porque a gente tem fé que nós vamos transformar pedras em pão. Porque a fé não é para transformar pedra em pão. A fé é para a gente estar firme debaixo do propósito da vontade de Deus. Quem entendeu o que eu quis dizer agora? Amém. Amém? Glória a Deus. Tem gente que acha que porque você tem que ter fé, então você tem que sair por aí dizendo para a pedra, vire pão. Não é isso. Hoje eu vi um médico dando um testemunho tão lindo. Ele dizendo que estava operando um homem e o coração do homem começou a parar. E ele estava pronto para uma outra cirurgia. Como o anestesista demorou a chegar até lá na sala, você viu esse testemunho? Ele ali já estava preparado e enfiou a mão no peito do rapaz, o peito aberto. Ele disse que pegou o coração do rapaz e começou a dar massagem direto no coração. E ele começou a orar. E ele disse que o coração começou a mexer na mão dele. Ele disse, parecia um peixinho mexendo assim na minha mão. E o coração daquele rapaz voltou. O rapaz ficou bom e ainda virou membro da igreja dele. Glória a Deus. Aí ele falou assim, mas eu fui orar por uma outra criancinha que o irmão sem querer baleou ele. E Deus não fez a mesma coisa. Não fez o mesmo milagre. Então nós temos que entender que pela ciência de Deus, o saber de Deus, tem hora que Ele faz. Mas a mesma pessoa com a mesma fé, teve um outro momento que Deus não fez. E daí, tudo bem, porque Deus é soberano. Amém, amados? Amém. Ele Glória a sabe Deus. Ele tá, nós não temos como dar conta de todas as histórias, irmãos. Nós não sabemos de todas as coisas. É Deus que sabe. Só temos que saber que Deus é bom e é fiel. Amém? Por isso que o crente anda pela fé. Porque tem gente aí que pensa porque Deus é bom, é fiel, é poderoso, tem que fazer tudo e dar resposta para tudo que a gente quer. E não é. Não é? Se Deus é bom, porque tem gente morrendo nesse momento lá em Israel, tem gente morrendo lá em Gaza. Se Deus é tão bom, porque está tendo... Irmãos, é pela fé que a gente crê que Ele é bom. Nós não temos como explicar todas as coisas. Ele é Deus. Ele é Deus. Amém, amados? Amém. Tem muita coisa que nós não sabemos, por isso temos que andar com fé, sabendo que Ele sabe o que está fazendo, Ele está conduzindo todas as coisas. Não é verdade, queridos? Amém. Só sabemos de uma coisa: tudo aqui é passageiro, tudo aqui é abalável, tudo aqui vai passar, mas acerca da eternidade, do inabalável, do incorruptível, Ele já está com tudo resolvido. Nós vamos morar com Ele, nós vamos estar com Ele na eternidade. Amém, amados? Então, para nós não há relevância se vamos viver 100 ou se vamos viver 50 ou se vamos viver 70, se vamos viver cheio de saúde ou não. O que é relevante para nós é sabermos que estamos vivendo no centro da vontade de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Amém? No caso aqui, nós sabemos que Enoque foi transladado. Amém, queridos? Foi transladado, oh delícia! Mas a mesma Bíblia nos conta que os apóstolos foram cerrados ao meio e que sofreram tanta coisa, né? O mesmo Deus que traslada o Enoque permite que Isaías fosse cerrado ao meio, né? A galeria dos heróis. O mesmo Deus que transladou o Enoque permitiu que cristão no Império Romano fosse lançado para os leões. Como explicar isso? Não é? Porque o compromisso de Deus com a humanidade está na vida eterna. Amém, queridos? É lá, o negócio é lá. Tira os olhos daquilo que é visível e coloca os teus olhos naquilo que só pela eternidade você pode contemplar. Amém? E aí mais à frente ele vai falando: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viu, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé.
Pela fé, Noé obedeceu uma ordem naquela época até hoje muito estranha, uma ordem que parecia assim, sem sentido. Pela fé ele obedeceu. Então até pela fé nós obedecemos direções de Deus, que às vezes os nossos olhos parecem ser tão sem sentido, mas que pela fé nós obedecemos. Por isso que o justo vive pela fé, e por isso que sem fé é impossível agradar a Deus, porque tem algumas direções que o Senhor dá, que é pela fé. Pela fé. Toda quarta você entra por aquelas portas, senta aí e crê que quando você está aí, você está sendo abençoado. Amém. Você está sendo liberto, você está sendo curado. Tem noite que o culto pega fogo, mas você está sendo abençoado. Amém. Tem noite que o culto está frio, mas você sabe que o teu Deus, não importa se o culto está frio ou se está quente, Ele está aqui e está te ouvindo. Amém. Glória a Deus. Tem noite que a palavra é como uma flecha, vai direto nos corações. Tem noite que a palavra é para você crer, ouvir pela fé e acabou. Amém? Por isso que tem dia que você lê a Bíblia, você chora. Tem dia que você lê a Bíblia, as lágrimas saem dos teus olhos, aquela palavra impacta teu coração. Mas tem dia que você tem que ler, porque você sabe que você tem que ler e pronto, acabou. É ou não é? Tem dia que o devocional arranca a lágrima dos teus olhos. Tem dia que você acaba de ler todas as palavras que você, os livros, os capítulos que você planejou para a sua devocional, e no final, quando você acaba, você diz assim: eu nem lembro o que eu li, mas eu sei que eu li. Porque a tua mente voou. Mas você sabe que você tem que ter disciplina e tem que ler, querendo ou não, porque aquela palavra te alimenta e é bom para a tua vida. Quem está entendendo? Glória a Deus. Aleluia. Tudo é feito pela fé, é ou não é? Tudo é feito pela fé. Sem fé você não valoriza nada disso que está acontecendo. Então pela fé tu sai da tua casa e vem quarta. Pela fé tu sai da tua casa e vem domingo. Pela fé também o pastor Marco prega, eu prego, todo mundo prega. Pela fé a gente libera as sementes crendo que os irmãos vão sendo abençoados, não é verdade? Pela fé o pastor Marco está aqui todos os dias, crendo que aqui é a terra que Deus entregou para ele cuidar e que ele está caminhando. Pela fé ele está anos se dedicando a esse ministério, crendo que é o que Deus chamou ele para fazer, e vai pela fé. Amém, amado? Amém. Pela fé eu estou aqui, pela fé eu vivo a minha vida ministerial, tudo é pela fé, queridos. Então nós fazemos as coisas pela fé. Evangelizamos pela fé, porque quando a gente evangeliza alguém, naquela hora às vezes a pessoa não dá resposta nenhuma, mas nós obedecemos, crendo que estamos lançando a palavra. Porque o dia que aquela pessoa for salva, ela vai lembrar de você, que você entregou uma palavra para ela. E se for o contrário também, ela vai saber que passou um profeta por ela. Amém. Ela que não quis aceitar, mas passou um profeta. Não é tudo pela fé, irmão? Amém. Não é? Então pela fé a gente vem para a igreja, porque tem dia que o corpo da gente não quer, tem dia que a nossa mente não quer, tem dia que a nossa carne não quer, mas a gente vem porque nós cremos que uma vez vindo para a casa do Senhor, estamos nos reunindo como corpo, fortalecendo o corpo, e que é importante estar aqui. É ou não é pela fé, queridos? Amém. Amém. Então nós estamos a caminhada de fé, e o justo vive pela fé. 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Amém? Totalmente pela fé. Então o amanhã, nós não temos que nos preocupar com o amanhã, porque o Senhor está cuidando de nós, e tudo isso é por causa da fé. Mateus 7, ele vai dizer: não deixe a ansiedade governar vocês. Não deixe a ansiedade ficar falando. Não deixe a ansiedade ficar movendo vocês. Ele está dizendo lá: confia que o Pai Celestial está cuidando de vocês, porque o amanhã Ele vai dar conta dele mesmo. Porque o dia de hoje basta o mal de cada dia, e hoje Deus está cuidando de vocês, vai cuidar amanhã. Não é pela fé que a gente faz isso, irmão? Amém. Se tu pegar teu salário, irmão, tu vai ter desespero, irmão. Se tu pegar teu salário e os boletos, tu vai ter desespero, irmão. Irmão, o maior nível de fé é quando você diz assim: paguei por hoje. É verdade. Paguei por hoje. E amanhã? Deus proverá. Hoje está pago. Olha, você pode ter certeza. Quando Deus te leva para o nível de crescimento, tu vai viver assim. Amém? Amém. Essa. Não é verdade? Por hoje está aí. Agora, eu queria ler com você uma palavra
porque eu trouxe muito texto, mas eu creio que se eu for entregar todos eles aqui, você pode abrir comigo? Aqui você, bota para mim, Abacuque 2, verso 4. Abacuque 2, verso 4. Todo mundo lembra dessa história, né? De Abacuque falar, ainda que a figueira não floresça, né? Ainda que não haja as ovelhas lá no pasto, o gado no pasto, todo mundo sabe disso, mas tem esse versículo aqui que diz assim: eis que a sua alma se incha sobre os ímpios, né? Não é reta nele, sobre os desobedientes, mas o justo pela sua fé viverá. Porque o justo não vive pelo que a sua alma fala. A alma inflama, a alma quer e determina, tal, mas o justo vive pela fé. Nós, pastores, às vezes, as pessoas ficam cobrando: toma atitude com fulano, toma atitude com fulano. A gente faz o que a gente pode fazer, mas a gente vai caminhando pela fé, crendo que é Deus que cuida, que transforma, que salva, que liberta, que Ele vai fazer a obra. Não é assim que a gente vive? É pela fé. Pela fé a gente paga o aluguel da igreja. Não é não? Fala aqui para mim, irmãos. Pega a despesa dessa igreja, esse tamanho todo para providenciar a manutenção, e olha para o tamanho do povo. Olha para o tamanho do povo. Pela fé, né? É pela fé, irmãos. Se você for olhar para o tamanho do povo, você não faz nada aqui pensando assim: não vai dar. Não é pela fé? É pela fé. E lá na tua casa, quanta coisa você começa fazendo é pela fé? Com a obra, não é pela fé? A obra é pela fé. Fica esperando, irmãos. Olha, quando a palavra fala, Jesus dá um exemplo lá, do homem que fez o orçamento e não pôde terminar a obra, ali não está falando de recurso humano não, tá? Ali está falando de fé, recurso espiritual. Tenha fé para começar e para terminar. É disso que ele está falando, tá, querido? Amém. Porque o nosso Deus é Deus que faz multiplicar pão e peixe para uma multidão. E ó, detalhe, não fica faltando para ninguém não, tá? Ô Pedro, tem alguém sem comer? Ih, ficou a muvuca ali sem comer. Tira um pedacinho do pão, do peixe aqui, dá para aquele lá. Não foi assim não, foi assim, irmãos? O que aconteceu no final? 12 cestos cheios. 12 cestos cheios. 12. Tá, irmão? Sobrou. Amém? Deus te dá para você dar para quem precisa. Tá? O Senhor, Ele não dá na miséria, não. É o homem que dá na miséria. O Senhor é Deus que transborda e ainda te dá transbordo para você abençoar a vida de alguém. Amém? Esse é o Deus que nós servimos. Agora fala aqui para mim, queridos. Se Jesus que vê lá na frente, viu 3.000 pessoas ali ouvindo a palavra dele, no primeiro dia ele podia falar assim: meu Deus, no terceiro dia eles vão ter fome, onde é que eu vou arrumar comida para eles? Porque o apóstolo falou assim: olha, tanta gente, mesmo que tivesse dinheiro, não tem onde arrumar pão para esse povo todo. Jesus se preocupou com isso? Não, ele já sabia que operar aquele sinal e aquela maravilha. Deus ia dizer assim: vou levar o povo para o deserto, onde é que eu vou arrumar carne? Onde é que eu vou arrumar pão para tanta gente? Ele sustentou Israel no deserto e nem sua roupa e nem seus sapatos se estragaram. É ou não é, querido? Fala para a irmã da tua lado aí, esse é o Deus que tu serve, tá bom? Tem gente que parece que serve o Deus dos mendigos. Não, nós servimos o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Aí o Tiago estava falando aqui, né? Que o nosso povo é bom para dizimar, mas que 20% do povo é generoso. Aí alguém não entendeu, falou assim: glória a Deus. Mas na verdade, irmão, o que ele estava querendo dizer não era um aspecto positivo, não. Porque 20% do povo generoso significa que a maioria só dá o dízimo, tipo minha obrigação. Agora aquilo que está para além da minha obrigação, que é entregar o meu presente, que é entregar minha oferta, aquilo que vai de amor, é presente para Deus, a gente só 20% consegue fazer. Ó! Temos que melhorar nisso. Amém? Você pode falar para a pessoa do outro lado: temos que crescer em generosidade, hein? Vamos crescer em generosidade? Amém, queridos? Amados, eu já fui de culto antigamente, sabe? Que andava aquele mover de Deus. E, irmão, eu já vivi muita coisa, irmão. O negócio está muito ruim agora. Irmão, eu já vivi muita glória de Deus. Que a missão tomava a igreja e o Senhor falava assim: tira o teu relógio e dá para o fulano. Tira o teu tênis e dá para o fulano. Né? Uma vez eu fui pregar num trabalho de avivamento de glória do Espírito Santo. O pastor tinha acabado de que um relógio estava todo bom com aquele relógio. Quando acabou
acabei a ministração, Deus falou para ele assim, pega o relógio e manda para o pastor da Deusnet lá no Rio de Janeiro. Isso. Ele pegou o relógio e trouxe para o pastor. E é até hoje, mano. Você está até hoje, né? Aí depois teve um dia que o Senhor mandou você tirar o relógio e dar pro nosso tecladista, lembra disso? Deus fazia uns mover assim no nosso meio. Olha, teve um menino que disse que eu estava ministrando um dia, Deus falou para ele assim, tira o seu tênis e entrega no altar. E ele era louco, sabe que menino adolescente com aquele tênis, né? Todo elaborado. Ele era doido pelo tênis dele. Ele disse que entregou o tênis. Aí um dia encontrei com a família dele, ele estava jogando no Japão. Ele entendeu que aquele tênis fez um caminho para ele lá no Japão. Eu já vivi muitas essas coisas, né? Fora que a creche, quando eu tinha creche aqui, já falei várias vezes, o sobrenatural que Deus fazia aqui. Amém, amado? Essas coisas agradam ao Senhor, querido. Mas agora estamos vivendo uma cultura do quê? É meu, e se eu der vai faltar, vou ficar no limite. A gente deixa de experimentar a glória de Deus, o mistério de Deus. A gente deixa de experimentar essas coisas gostosas, essas maravilhas de Deus. Entendeu, meus queridos? Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque a forma de você glorificar a Deus é quando você abençoa a vida do outro e aquele outro diz assim, glória a Deus, o Senhor me visitou, me socorreu. Amém, queridos? Amém. Amados, o Senhor poderia ter usado pessoas ricas para sustentar o Elias no tempo daquela seca, mas ele usou aquela mulher que tinha um filho e ela estava ali como viúva e ela só tinha aquela refeição, ela ia comer, dar para o filho e ia morrer. Deus escolheu aquela mulher porque ele queria virar chave na vida daquela mulher. Tanto ele queria ensinar o profeta a confiar nele, a depender dele, como ele queria ensinar aquela mulher que dá primeiro para Deus, né? Foi o que o profeta falou, fazer primeiro para mim, porque as demais coisas te serão acrescentadas. Quando a gente obedece uma direção dessa, como ele está dizendo aqui, nós somos guiados por fé para aquilo que nós não sabemos. Então em Abacuque que ele está falando, olha, a alma deles incha, né? Mas o justo viverá pela fé. Irmãos, o Senhor mandou trazer essa palavra para a igreja, porque Ele quer nos entregar muita coisa, e nós precisamos desse nível de fé. Romanos 1,17, aleluia, glória a Deus. Alguém pode dar uma glória pentecostal? Glória a Deus! Romanos 1,17, porque no Evangelho é revelada, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho como? Fé em fé. De fé em fé. Viu como é um crescimento, irmão? Amém. Né? A justiça de Deus é tudo que Ele tem para nós, é o modo dele de pensar, é o modo dele de agir. Tudo de Deus se revela de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Ai, que palavra maravilhosa, amados. Por isso que tem gente que não entende a igreja, né? Tem gente que não entende a igreja, principalmente os pentecostais que são esquisitinhos, mas é porque nós vivemos pela fé. Gálatas 3:11. Gálatas 3:11. Olha aqui, nós somos salvos pela fé. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus. Ninguém é justificado diante de Deus. Ah, pastor, os crentes não valem nada. Ninguém é justificado diante de Deus. Os crentes é fofoqueiro, por isso que ninguém é justificado diante de Deus. Ah, pastor, tem crente que é isso e aquilo, por isso que ninguém é justificado diante de Deus. É o crente, é o ímpio, é o católico, é o macumbeiro, é ninguém é justificado diante de Deus. Por isso que nós somos salvos pela fé. Eu não sei porque o pessoal fica se escandalizando com isso. Se dependesse da nossa justiça é como trapo de imundícia. Claro que o Evangelho vai transformar a nossa vida e temos que crescer de glória em glória e não podemos permanecer na carne, no caráter do diabo, não podemos permanecer nas obras da carne, mas a cada dia Deus tem cultivado, tem limpado e tem tratado cada um de nós. Amém, queridos? Hebreus 10:38. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. A minha alma não tem prazer nele.
Por isso, quando nós ministramos pessoas, entregamos uma palavra, quando nós profetizamos, quando nós falamos ande por fé, não está vendo, não está sentindo, sei lá o que você está querendo, mas ande por fé. Quando aquela pessoa acolhe e recebe aquela palavra, isso agrada ao Senhor. Mas quando o inimigo encontra na nossa boca um discurso de incredulidade, isso faz com que a alma do Senhor não tenha prazer na gente. Quem está entendendo isso? Amém. Irmão, o céu fica maravilhado com aquela pessoa que está na torrente. Nem sei se a palavra existe. Existe torrente? Assim existe o torrente, né? Ela está na torrente, na tempestade, ela está na luta, ela está na prova, irmão. E ela está cheia de fé e está dizendo, Deus está cuidando de mim, Deus está cuidando de mim. Como é que tu vai, irmão? Vai tudo bem. Só ela que sabe, mas ela diz, vai tudo bem. Como é que está, irmão? Vai tudo bem. Na medida que você vai alimentando o teu coração a crer pela fé, a entender pela fé, você vai sair daquele lugar. Amém. Eu nunca vou esquecer. Nunca vou esquecer na minha vida. Vou te falar, irmãos. Tem ferida que você passa, porque ela vai ser transformada em cura para outras pessoas. Eu sou uma pessoa que experimentei muita coisa de Deus já, mas eu passei por um período, irmãos, de depressão, um período de ansiedade, que a coisa mais desgraçada na minha vida, coisa pior, eu não sei explicar para os irmãos, foi a perda da paternidade de Deus, a perda da fé em Deus. Deus sumiu de dentro de mim, Deus sumiu da minha cabeça, aquilo foi tão terrível, irmão. Irmãos, eu tenho uma noção do que é o inferno, porque inferno é a ausência de Deus. Aquilo foi tão terrível, irmãos, tão terrível. Era um sentimento tão tenebroso, parecia que eu estava passando num túnel escuro, no esgoto, que a minha alma nunca via luz, irmãos. E aqueles remédios que eu estava usando, e parecia que cada vez eu ficava pior. Parecia, irmãos, que alguém jogou um ácido na minha alma, e que a minha alma estava toda sensível, toda ferida. Que coisa horrível, irmãos, aquilo que eu experimentei. Eu não desejo aquilo para ninguém. Coisa tenebrosa. E eu muito acostumada a orar e repreender, e a coisa acontecer na hora. E naquele período não acontecia na hora. E aquilo me dava um desespero, irmãos. E eu tonta de tanto remédio. E eu precisava cozinhar, fazer minha comida, porque eu queria dormir o dia todo. E eu não conseguia reagir. Uma coisa infernal me puxando para baixo. Eu só queria deitar e fechar os olhos e dormir. Eu não queria mais nada na minha vida, mas eu sabia que eu não podia ficar naquele estado, irmãos. E um dia, irmãos, eu dobrei o joelho. E eu lembrei do texto de Isaías 53, que o pastor Vaz falava, amava aquele texto. Ele amava aquele texto. Eu vou ser grata pro resto da vida aquele velhinho por aquele texto. Ele leu Isaías 53. Pode colocar para mim? E eu peguei aquele remédio na minha mão. Eu sabia, irmãos, que eu estava sendo visitada por uma maldição familiar. Eu sabia que algo do inferno veio para me destruir. E eu estava entendendo que o inimigo queria me transformar numa pessoa dependente de remédio, do jeito que ele aprisionou minha mãe. Tantos anos minha mãe gastou o dinheiro dela com remédio. Eu me lembro que foram anos, R$800 de remédio, sempre, né? Não é verdade, Jair? Jair me contou a nossa história. Minha irmã chegava a dar pacheco com aquele saco de remédio, irmãos. Tantos anos, até que um dia uma chave virou na cabeça da minha mãe, quando Deus fez a obra na vida dela, e ela decidiu que não ia usar mais nenhum. Parece que aquele demônio saiu da minha mãe e queria um outro corpo para entrar, né? E me encontrou fragilizada pela história de vida que eu estava vivendo e queria entrar, como se dissesse, eu preciso de um outro lugar para habitar nessa família. Saí da mãe dela, estou procurando um lugar. E aquilo ali me oprimindo, eu falei assim, o diabo quer me puxar para esse buraco, eu não vou aceitar. E aí eu peguei o texto de Isaías 53. Alguém sabe, é logo no capítulo 1, que eu não estou lembrando agora. 4, bota para mim. Aí eu peguei, irmãos, a Bíblia, né, irmãos? Que às vezes eu oro a Bíblia para Deus. Eu leio a Bíblia para Deus, falei para ele. Das palavras dele para mim mesmo. Ezequias não fez isso, né? Ele foi lá e lembra, Senhor, olha a carta que estão te mandando, né? Então, o Senaqueribe mandou uma carta de afronta, né? Ele foi lá e leu. Aí eu peguei a Bíblia, bem naquela Bíblia grandona, né? Que eu enxergava. Aí peguei esse texto, os remédios na outra mão, e eu li gritando esse versículo, né? E eu li, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores
si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. Aí eu gritei assim: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Eu gritei isso no quarto para Deus. Eu falei: eu não vou aceitar essa afronta do diabo. Eu tomo posse da obra da cruz, eu tomo posse da cura lá da cruz, eu tomo posse dessa paz, e eu quero paz na minha cabeça, porque Jesus sofreu para que eu tenha paz, e eu não abro mão dessa paz. Eu comecei a repreender aqueles demônios, repreender aquela maldição, aquela escuridade dentro da minha casa, queridos, e me levantei, cada dia fui me levantando daquele lugar. Irmãos, foi uma chave que virou dentro da minha cabeça para a honra e glória do Senhor. E naquele momento, eu estou acostumada a sentir presença de Deus, irmãos. Eu estou acostumada a orar dentro da minha casa e sapatear lá no meu quarto. Quando eu vejo, eu estou num lugar bem diferente de onde eu comecei a orar. Essas coisas de penteca, né? Eu estou acostumada a falar em línguas, mas naquela hora eu não sentia nada, irmãos. Mas eu declarava, e mesmo sentindo nada, eu falei: eu escolho ter fé. Amém. Parece que Deus não faz nada a meu favor, mas Ele tira. Eu escolho ter fé. Eu escolho crer que Ele está agindo por mim. E aí eu fui levantando. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Quem crê nessa palavra, irmão? Escolha, irmãos, em nome de Jesus, ter fé quando a ansiedade, a angústia, o medo, a frieza, sei lá o que bater. Escolha ter fé, porque sem fé é impossível agradar o Senhor. Você pode aplaudir o Senhor? Amém? Essa palavra é para alimentar fé no teu coração. Amém? Semana que vem, pastor, quer falar alguma coisa, pastor de fé? Semana